Esse é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na tela do seu computador. Basta você acessar aí futura.org.br para saber tudo o que acontece também aqui nos bastidores e acompanhar a nossa transmissão ao vivo nas tardes de segunda a sexta. E hoje é dia do nosso quadro mensal em parceria com a revista Nova Escola para discutir boas práticas na área da educação. Então vamos falar aqui sobre tecnologia em sala de aula. Pois é, 8 em cada 10 estudantes brasileiros acessam a internet pelo menos uma vez por semana e 95% das escolas têm acesso à rede. Esses são resultados da TIC 2013, uma pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Com o uso de plataformas como o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, blogs, Instagram e tantas outras aí fazendo cada vez mais parte do cotidiano dos estudantes, como é que os educadores podem explorar todo esse potencial que os recursos digitais têm a oferecer? Bom, esse é o tema da nossa discussão de hoje, então fique ligado para essa conversa. Recebemos aqui no estúdio a Marta Felker, ela é doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui a gente está mostrando, na verdade, a Patrícia Dias ao meu lado, que é diretora de Desenvolvimento Educacional da Comunidade Educativa SEDAC. Patrícia, bem-vinda. Obrigada. E também, então, a Marta Felker, como eu já disse, doutora em Educação em Tecnologia pela URGS, lá no Rio Grande do Sul. Marta, bem-vinda também à Conexão. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo certo. Bom, daqui a pouquinho a gente também conversa e faz uma conexão aí com Minas Gerais e ouve o depoimento da professora de História, Sayonara Ribeiro. E também estaremos conectados com São Paulo para conversar com o Bruno Mazocco, ele que é repórter da revista Nova Escola. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas na internet, já que estamos falando de tecnologia, você pode mandar mensagens aí que leremos aqui daqui a pouquinho para você participar do nosso programa. O Facebook já está aí na sua tela, você vê aí esse post com um belo tablet, uma maçã de presente ao professor, você pode aí embaixo curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão. Também temos como opção o Twitter, você pode marcar aí @canal Futura, que é a nossa plataforma no microblog, deixar marcada aí a sua pergunta, ou ainda pelo bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020, os números estão aí para você ligar para a gente e mandar a sua pergunta, o seu comentário. O que você pensa sobre tecnologia na sala de aula? Quero saber aí as suas respostas para essa pergunta. Enquanto isso, eu começo o nosso bate-papo aqui, mais uma vez bem-vindas as duas ao Conexão Futura. E a gente sabe, né, que cada vez mais não tem como ignorar a presença da tecnologia, faz parte do cotidiano de todos nós, seja em qualquer espaço que estivermos. Na educação, obviamente, né, a garotada está aí cada vez mais com o seu celular, é basicamente um computador no bolso ali para poder acessar e discutir o que quiser com os amigos nas redes sociais, mas ainda existe uma resistência muito grande entre parte dos educadores. Eu queria começar a entender o porquê disso. Patrícia, começando por você, por que muitos educadores ainda têm tanta resistência, até medo, alguns falam, né, quando se pergunta sobre o uso de tecnologia? Bom, acho que a tecnologia, assim como outros recursos, assusta um pouco, muitas vezes, o educador, porque é mais um elemento que ele precisa considerar no seu planejamento, ele tem que saber usar bem, ele tem que pensar como que ele vai relacionar aquele recurso ao que ele precisa ensinar, ao que os alunos precisam aprender. E na história da educação a gente tem mesmo para várias tecnologias que entraram aí mesmo, desde a caneta esferográfica, calculadora, né? A gente tem uma resistência inicial porque o professor já lida com muitos problemas, com muitos desafios, não foi muito bem preparado, não teve muita chance de aprender na formação inicial como fazer um bom uso desses recursos. Então, eu acho que é uma novidade para ele, mesmo ele usando pessoalmente também como rede social, na hora de usar como uma ferramenta pedagógica é um desafio.
Acho importante você ressaltar essa questão, assim como outras tecnologias em outros momentos. Eu fiquei lembrando que na época que eu estava no ensino fundamental, na época era o primeiro grau, tinha professores com dificuldade de operar um aparelho de DVD para passar um filme, por exemplo. Sim. Então, hoje em dia, né, o DVD quase já não existe, os vídeos são todos em streaming pela internet. Então, você vê a evolução, mas assim como agora a gente fala da dificuldade do educador em conseguir inserir a rede social, que seja, aplicativos, em outros momentos foram outras tecnologias, né, Marta? Você que acompanha essa questão, a formação do professor é fundamental, ele está aberto também e continuar se atualizando, né, sobre o que está acontecendo na área da tecnologia. É fundamental e acho fundamental também um processo de acompanhamento desse professor, né, que a gente entenda que é um processo de integração na escola, né, dessa tecnologia. A tecnologia, ela assusta porque ela traz uma oportunidade de mudança muito grande, que não se encerra na tecnologia, ela chega com um recurso para mudar questões que estão sendo desejadas pelos educadores, professores, pesquisadores da área há 150 anos, né? Uma educação mais centrada nos alunos, com o aluno ativo, o aluno produzindo, debatendo. E há muito tempo a educação que a gente passou, né, vivenciou e que ainda se vê muito nas escolas mais tradicionais, é o professor falando, o aluno recebendo, depois todos fazem o mesmo exercício, o mesmo tema e são avaliados da mesma forma. Enquanto as pesquisas, né, a educação de referência hoje, pelo menos no Ocidente, é uma educação de muita colaboração, de muita interatividade, de muita atitude para aprender a viver num meio novo de informações e de comunicação. Aprender a fazer o que precisar com aprender a usar essa informação e produzir a partir dela o que for necessário ou o que for desejado por esse cidadão, né? Então é muita coisa, né, para botar na mão do professor, enquanto não deve estar só na mão do professor, deve estar na mão do coordenador da escola, do diretor das divisões estaduais, municipais, porque é muito amplo. E a gestão disso eu acho que é a alma do negócio. Sem dúvida, senão fica uma iniciativa pontual de um professor que pode ter uma iniciativa muito bacana de utilizar todos os recursos tecnológicos, mas enfim, se não tiver um esquema da escola, levar isso que perpasse por outras salas de aula, por outros professores, acabou o ano, muda o professor e aí acabou, né, esse acompanhamento. Até porque cabe à escola reconhecer esses professores inovadores que estão começando e liderando esse movimento, que são os campeões da coisa, né? Sem dúvida. E enquanto que, em geral, muitas vezes acaba que vem lá uma avaliação antiquada, que não condiz com essa escola que se deseja, que é a que a gente sabe fazer hoje, né? Porque a gente não sabe fazer a nova ainda, e aí traz aquilo lá para baixo. Então tem que ter uma consistência de aonde como um todo nós queremos chegar, né? Quais vão ser as etapas para isso. Muito bem. Aproveitar e colocar para você de casa na tela o site da revista Nova Escola, nossa parceira no programa de hoje. E, como eu já disse aqui no comecinho do programa, o tema desse mês da reportagem de capa da Nova Escola é o uso de tecnologias. O pessoal da Nova Escola reuniu 13 tecnologias, 13 recursos tecnológicos que podem ajudar muito em sala de aula. Está aí o site para você acessar e ter mais informações sobre essa reportagem Tecnologia, o que levar para a aula. Então, vou chamar agora, direto de São Paulo, o Bruno Mazocco. Ele é repórter da revista Nova Escola, ele vai conversar com a gente. Bruno, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Alô, Bruno, você está me ouvindo? Acho que é um probleminha de áudio com o Bruno, ele vai voltar a falar com a gente daqui a pouquinho. Restauramos o áudio com o Bruno, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde a você, obrigado pela participação aqui no Conexão. Quero saber o que motivou a escolha desse tema, Bruno, sobre o potencial dos recursos digitais, como reportagem da capa da Nova Escola desse mês. Então, foi um pouquinho do que vocês falaram aí, que você comentou na abertura do programa, da pesquisa da TIC, né, que mostra que as escolas já estão razoavelmente bem equipadas em termos de tecnologia, de acesso à internet, mas que, por outro lado, nas nossas andanças aí, toda a equipe pelas escolas, a gente percebe, às vezes, que o professor tem um certo receio de se apropriar dos recursos e das ferramentas, ou quando ainda o faz, de repente, um pouco a serviço de uma prática um pouco mais tradicional, né? Daquela que ainda coloca o professor como o detentor do conhecimento e faz com que o aluno apenas faça uso dessas tecnologias, muitas vezes só para reproduzir algumas práticas que já era feita em outra situação de lápis e papel, né?
Então, a gente decidiu montar esse guia para pegar os recursos que estão mais presentes aí, tanto na escola como no dia a dia, e fazer essa avaliação do potencial de cada um deles para o uso em sala de aula. Nossa ideia foi ter uma abordagem bem prática e mostrar assim, que tipo de atividade, que tipo de abordagem o professor pode ter ao se apropriar daquele recurso para explorar aí nas diferentes disciplinas. Muito bacana, Bruno. E você citou, né, a palavra guia, e realmente, lendo a reportagem, você vê que ela é construída de uma forma bem prática para a aplicação desses recursos na sala de aula. Fica fácil para o professor também conseguir ele pegar algumas referências como exemplos. Mas, além das redes sociais, também a reportagem aponta software sobre disciplinas específicas que podem tentar até desconstruir um pouco do medo dos alunos sobre matemática, que é um dos aplicativos aí, o GeoGebra. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse e alguns outros recursos e programas que você conseguiu conhecer e apurar aí ao longo do processo de produção da reportagem. Pois é, em relação aos programas, a nossa ideia foi pegar um leque bem abrangente dos recursos que estão disponíveis aí hoje na vida de todos nós e ver qual que é a aplicabilidade que ele tinha para situações de sala de aula, né? Então, daí nós fizemos até uma pequena classificação desse potencial em alto, médio ou baixo, levando em consideração, assim, o tipo de atividade, né? Se um recurso poderia ser aplicado em várias situações de sala de aula, no uso das mais diferentes disciplinas, ou se ele tinha um uso que é muito potente, mas fica um pouco mais restrito a uma disciplina, né? E como você disse, esse é, por exemplo, o caso do GeoGebra, que é um software específico para o uso para o ensino da matemática, mas só que dentro desse campo ele é muito abrangente na medida que você pode abordar com o software conteúdos da geometria, da álgebra e da trigonometria até. Então, dentro desse universo específico que é a matemática, esse software ele proporciona uma diversidade de usos aí, que a gente chega até a citar que propiciam o aluno conseguir ter uma abordagem um pouco mais intuitiva da matemática, conseguir intuir mais os conceitos, ao invés de ter que assimilá-los, né? A gente cita na reportagem 2 exemplos, que um é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, que a gente sabe que sempre dá 180 graus. Para você provar isso para o aluno numa situação tradicional de sala de aula, o aluno teria que construir vários triângulos e realizar essa medição, ao passo que você fazendo isso com o software, você ganha muito tempo, porque o software é dinâmico. Uma vez que o aluno criou um triângulo qualquer, ele pode ir fazendo as alterações ali e observando que os ângulos mudam, né? Mudam o valor dos ângulos, mas que a soma dos ângulos internos permanece inalterada. Muito e bem. Isso conversando com os especialistas, tá? Eles foram dando uma série de atividades aí, que uma delas também tá descrita aí na reportagem, para quem quiser dar uma olhadinha e conferir. Muito bem, então fica a dica aí para os educadores que têm esse grande desafio de como aproximar a questão dos recursos tecnológicos, para conferir a reportagem na íntegra, reportagem de capa desse mês da revista Nova Escola sobre recursos tecnológicos, reportagem do Bruno Mazocco, que conversou com a gente. Bruno, muito obrigado pela participação no Conexão de hoje e bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, um abraço a todos. Um abraço. Voltando aqui para o estúdio, meninas, o Bruno aponta uma questão fundamental quando a gente fala de recursos tecnológicos e a partir dessa era do Google, né, como uma grande plataforma de pesquisa, que é a mudança da função do professor, que ainda o professor é formado, né, para essa aula tradicional, como a Marta já dizia aqui, mas hoje em dia, cada vez mais a garotada, se você fala um tema, ela vai lá no buscador na internet, o Google, né, o grande buscador mais popular do mundo, né?
a galera vai lá e começa a achar um monte de referência, então o professor tem que, a partir dessas referências, mudar um pouco a sua função, não somente como aquele detentor do conhecimento, como por muitas décadas foi essa função do educador, agora ele tem que se ver um pouco mais como um mediador ou como um orientador de como buscar boas fontes de pesquisa. Como é que você vê a posição do professor nesse momento de crise, quem sabe, Patrícia, a gente pode dizer assim, Sim. de rever o seu papel na sala de aula? Eu acho que a tecnologia vem como mais uma oportunidade para ele rever o seu papel. Eu acho que mesmo sem a tecnologia, esse papel de mediador precisa ganhar mais espaço, mas com ela eu acho que a gente ganha mais uma oportunidade, porque de fato é isso, ele não precisa mais prover todas as informações, porque elas estão disponíveis, elas estão circulando. Eu acho que a Marta tinha falado que ele precisa de ajuda, um dos grandes ajudantes deles é o próprio aluno, que usa muito bem os recursos e às vezes o professor mais velho, com menos prática desse recurso, não sabe acessar, mas o aluno pode ajudá-lo e ele precisa perder esse medo de ficar nesse lugar de comandar tudo, centralizar o passo a passo da aula e descentralizar, colocar os meninos para produzir esse conhecimento, para buscar, para ter mais autonomia. Eu acho que o Bruno trouxe a questão de um dos softwares que acelera, né, um tempo que você gastaria. Que é o GeoGebra, né? Acaba tirando um pouco o mito do medo da matemática. Sim. O pessoal consegue entrar lá e fazer vários exercícios ao mesmo tempo. E aí os meninos vão seguindo, cada um o seu percurso, não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo momento. E o professor fica mais livre para circular, para se aproximar de cada um dos alunos, de acordo com as suas necessidades. Ele tem que agir mais como um maestro dos recursos, dos conhecimentos, das necessidades dos alunos e menos como esse controlador do passo a passo, né? Agora, Marta, frente a essa questão da mudança da função, vocês já mencionaram a importância de ter um auxílio, um apoio ao professor. Agora, para o professor que já está na sala de aula, se sente muitas vezes isolado ali, ou solitário naquela função, ele vai buscar ajuda aonde? Existem recursos? Ou é pedir junto à coordenação da escola, à direção da escola, para ter um suporte em relação a isso? É comum hoje já nas escolas do exterior, que já tem bastante uso de tecnologia, é o especialista ou o coach de informática na educação para apoiar os professores. Uma tendência é que o professor de informática, né, pare de existir ou fique só para uma informática mais avançada, uma iniciação às ciências da computação no ensino médio, e existe essa figura do apoiador dos professores. Que é uma figura ainda inexistente no Brasil? Ou existe talvez bastante rara ainda. Em algumas escolas talvez exista, mas não é algo amplamente divulgado. Essa pessoa, ela vai desde orientar a direção, se é uma escola particular, ou conversar com a secretaria sobre o que é necessário, que recursos, que essa escola vai escolher, tanto em hardware quanto em software, que estratégias, de fazer um plano de formação dos professores e de individualmente conversar, se possível, se reunir periodicamente para fazer quase um processo de coaching e também em sala de aula para introduzir, porque a gente sabe que o professor tem muito pouco tempo para formação. Claro. Né? E além das funções do dia a dia, ele tem também que acabar se formando continuamente, né? Tem que continuar se atualizando para conseguir dar conta de tantas tecnologias que a gente sabe também que vão mudando, né? Exato. Você pode estudar um recurso agora, que daqui a um ano já pode estar defasado e assim vai. Então é importante ter em mente essa questão da formação continuada mesmo, não parar de estudar jamais. Eu vou chamar agora, direto de Lavras, lá em Minas Gerais, a professora de História, Sayonara Ribeiro. Professora, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Professora, a gente falava um pouquinho aqui sobre essa mudança da função do professor, né, como ele pode se reposicionar dentro da sala de aula, e sabemos que os sites de busca têm revolucionado as formas de pesquisa, mas você aí tem encarado esse desafio como a cópia e o plágio de textos que aparecem muitas vezes. Então, como promover entre os estudantes a reflexão sobre os assuntos estudados, não simplesmente, né, promover o espaço para busca e consulta, que isso todo mundo faz, mas como direcionar bem essa busca e essa reflexão sobre o que é pesquisado? A gente não pode deixar os meninos soltos no mundo digital, né? Porque hoje a gente tem aí muita disponibilidade de informação e pouco conhecimento sendo construído a partir dessa informação. Então, o que eu procurei fazer, principalmente no período de desenvolvimento do meu projeto, que eu trabalhei com a pedagogia de projetos, né, foi direcionar essa pesquisa
e conversar o tempo todo sobre as questões éticas que estão envolvidas no momento de pesquisar, no momento de encontrar sites seguros, e eles precisam ser orientados também na forma como vão selecionar as informações, organizar essas informações e saber para quê, o que eu vou fazer com as informações pesquisadas, né? Isso é muito importante. Muito bem. Sayonara, o seu depoimento na reportagem da revista Nova Escola desse mês está muito interessante. Eu vou aqui provocar o pessoal de casa a não saber exatamente tudo que você revela lá, para buscar também a reportagem, que está muito bacana. Mas por agora já agradeço a sua participação aí, esse teaser, essa provocação aí entre os educadores que vão acompanhar a revista na íntegra. Obrigado, Sayonara. Foi um prazer conversar com você. Por nada, foi um prazer, foi todo meu. Bom, aproveito aqui, já que a gente está quase encerrando já, o nosso tempo voou no programa de hoje, mas tem muitas perguntas, muitos educadores estão com dúvidas, eu vou aqui passar rapidamente, a gente poder auxiliar também quem está acompanhando o nosso programa aí em repensar o seu fazer do dia a dia. Tem uma pergunta muito interessante aqui do Marcelo Guimarães pelo Twitter, que infelizmente ainda é o que acontece em muitas escolas. Ele pergunta o que dizer e o que fazer aí quando acontece de a direção da escola bloquear a iniciativa de educadores que querem introduzir a tecnologia em sala de aula. Patrícia. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Eu acho que tem um medo dos gestores para o uso indevido e eu acho que o grupo de professores precisa se reunir, se embasar, apresentar propostas muito relacionadas ao conhecimento, para que os diretores também se sintam seguros, os pais dos alunos se sintam seguros que essa tecnologia não vai ser usada indevidamente, não vai desvirtuar e sim vai colaborar com a aprendizagem. Como disse a Sayonara no depoimento dela, não pode deixar os meninos soltos no mundo virtual. Então, de fato, acho que tem que haver, de certa forma, um convencimento, Marta, da comunidade escolar, tanto dos pais como dos gestores, de que há um mundo a ser explorado para o lado positivo, né? Existem o potencial e oportunidade de acompanhar e melhorar o ensino, né? Porque essa escola pode começar muito protegida, né? Existem bloqueios. O ideal é que todo mundo tenha maturidade para usar sem bloqueios, mas não é a realidade. Claro. E mesmo o professor, quando ele não tem muita prática ainda, ele vai sofrer a distração do aluno, ele não vai saber colocar ainda as questões que realmente atrai toda a atenção e ele tem aquele gerenciamento da sala de aula. Então, a escola pode começar com muita proteção, com vários recursos possíveis, né? E a melhor coisa é informar esse diretor, né? Informar ele de exemplos de outras escolas e dessas possibilidades de proteção também. Muito bem, tem outras perguntas aqui. O Reginaldo Araújo pelo Facebook, obrigado Reginaldo pela mensagem. Ele quer saber se o uso de tecnologias como a internet pode substituir o uso de livros didáticos ou se pode ser uma forma de complemento dos livros. Como é que você vê isso, Patrícia? Eu acho que ele pode complementar, não só os livros didáticos, como outros recursos, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente não pode usar um material só em sala de aula. Então, eu acho que o recurso tecnológico, algumas entradas pelo material disponível na escola, o livro didático hoje está em todas as salas, ele é um recurso que não precisa ser desprezado, mas pode ser melhor usado, pode ser complementado. E, enfim, as pesquisas pelo Google, por outros recursos tecnológicos também. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui e mostrar rapidamente, já que estamos falando de tecnologia, eu selecionei alguns dos sites mencionados na reportagem da Nova Escola, mas existe uma infinidade de sites de pesquisa que podem auxiliar o professor na sala de aula, mas vamos começar aqui. Uma das plataformas mencionadas é o Instagram, que, para quem não conhece, é um aplicativo para celular que você pode tirar fotos. E aí uma das sugestões da reportagem que eu achei muito bacana é a chamada hashtag, né? O famoso e velho jogo da velha, que hoje em dia virou uma referência para palavras-chave. Então você pode pensar a partir de uma imagem como os alunos condensariam uma informação que estão vendo a partir de uma foto numa palavra, né? O poder da síntese, que também é muito aplicado no Twitter, que é outra rede social. Você pode, de repente, a partir de um texto, pedir para os alunos reduzirem em 140 caracteres aquela informação que estudaram. Então, tem toda uma questão não só do conteúdo, mas da forma também. Língua portuguesa está aí para ser explorada na internet, as diferentes formas de escrita, as abreviações que a garotada usa. Acho que não pode, na verdade, ficar distante e ignorar essas mudanças, né, Marta? Muitas vezes a escola pretende ignorar ou faz de conta que não existe uma nova linguagem que a tecnologia proporciona. Eu acho que está aí a oportunidade para, de fato, reverenciar isso e mostrar que a partir daí você pode mostrar a forma formal de escrita também. Na verdade, oportunidade e dever, né? Porque a gente precisa preparar esses jovens para o mundo onde eles estão vivendo.
E a participação em redes sociais, por exemplo, redigir um comentário, é praticamente um novo gênero textual, né? Escrever um texto com hiperlinks é uma nova situação. O hiperlink já nem é mais tão novo, né? Então, é algo... Quem vai educar e preparar esses jovens para isso? Os pais estão preparados, né? Quem vai educar eles como eles devem fazer uma postagem nos diversos assuntos que estão presentes na vida deles, que eles querem se posicionar? É isso que a escola tem que preparar, além de outras coisas mais clássicas, sem dúvida, né? Bom, a gente tem aqui uma infinidade de assuntos para abordar. A gente vai voltar a esse tema com certeza aqui no programa de hoje. Agora, vamos voltar rapidamente, eu vou mostrar no computador aí. A gente falava aqui sobre os recursos possíveis que vão evoluindo. Aqui eu mostrei para você o Google Maps, né, que a partir da plataforma do Google, você tem aqui a cidade do Rio de Janeiro. Antigamente, na minha época, eu tinha que pegar um livro e lá, e você ficava nessa imagem parada. Hoje em dia, você dá um zoom, você mostra para a garotada o bairro onde fica a escola, aqui tem um estádio, o que está acontecendo. Essas imagens são frequentemente atualizadas, uma obra que aconteceu no bairro, e a partir daí você tem esse universo para discutir geografia e vida e cotidiano e tudo mais. Você pode pegar uma foto antiga que você busca na internet, comparar com os dias de hoje da cidade. Esse aqui é o exemplo do Rio, que é a cidade que a gente está transmitindo aqui para você, o Conexão Futura, mas de qualquer município do Brasil você encontra aí a sua foto do município, o mapa com muitas atualizações. Tem o YouTube, que você tem uma série de vídeos, videoaulas, filmes que você pode buscar e mostrar para a garotada também. E voltando aqui às nossas bases de pesquisa, o SEDAC, a comunidade educativa, que eu também recomendo para você acessar, comunidadeeducativa.org.br. E também a pesquisa que eu citei no início do programa, em relação ao uso de tecnologia na sala de aula, fica aí cetic.br para você ter acesso a essa pesquisa na íntegra. Por agora, já estourei o tempo aqui do programa de hoje, então, Marta e Patrícia, obrigado pela presença, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado a você de casa por todas as mensagens aqui. Vamos guardar essas perguntas para uma próxima oportunidade de respondê-las ao vivo no Conexão. De segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã. Ou então qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Abraço para você, até a próxima.